Você acha que Galípolo não está correto? O que você está cobrindo a cara aí? Quando eu ouvi o excelente trabalho... Bom, vejam bem, primeiro que eu não sei o que seria uma inflação confortável, né? Talvez o presidente Galípolo possa nos explicar melhor. Talvez uma dentro da meta? Talvez. Então vamos imaginar ela seja uma inflação... confortável. Tá bom, então vamos imaginar uma inflação dentro da meta. Porque de alguma forma a inflação sempre vai acontecer. Talvez ele tenha dito que a inflação desconfortável seja aquela que fuja da meta. Exatamente. Em janeiro, segundo outros índices, até tinha voltado para a meta, mas isso é uma outra Mas ele discussão. Falou que esse movimento é muito ainda pequeno para se olhar de maneira mais longínqua. Concordo com ele. O recorte ainda não é suficiente para isso e tal. Mas vejam bem, eu já vi, então, a inflação mais confortável, né, dentro da meta, e as taxas de juros igualmente altas. A questão, eu não vou aqui cansar a audiência de novo, discutir se 13 está alto, 14 está alto. O fato é o seguinte, no Brasil sempre está alta. Com inflação baixa, com inflação alta, com superávit fiscal ou com déficit fiscal, mas sempre foi alta. Teve momentos que a taxa de juros foi baixa e não se sustentou. Pandemia, 2%. Governo Dilma. Não, pera lá. Não, governo Dilma. Então tá bom. 7,25%. Foi o mínimo. Não. Se sustentou? Não. Inflação. Exatamente. Sabe por que não sustenta? Fiscal. Não é só isso, Alan. Porque, por exemplo, quando você citou a inflação da pandemia e a taxa de juros lá na pandemia, é óbvio que com a atividade econômica desabando por conta da pandemia, eu não estou querendo aqui pôr a culpa em ninguém, não. Enfim, a pandemia derrubou a atividade. No mundo inteiro não dá para ter uma taxa de juros. Não. Botaram dinheiro no mercado para salvar todo mundo. Pois é. Beleza. Ou seja, era uma situação extrema, uma situação praticamente de guerra. Sim. Lá atrás, no governo Dilma, houve um erro. E ninguém está dizendo aqui que essa taxa tem que chegar a 7,5% de novo. Não é isso. Mas o fato é que a taxa vai ser sempre alta. No Brasil é assim. E sabe por que é sempre alta? Porque o Estado brasileiro é gigantesco e é um grande negócio emprestar dinheiro para o Estado, e o Estado também é um grande negócio viver desse modelo gastador. Quando o superávit fiscal era de 3%, a taxa de juros era alta, a mesma coisa. Fala, Segré. Naquele momento, Piperno, o presidente, não fazia nenhum comentário. Fazia! Era o vice-presidente. Isso, escalava o vice para isso. Fazia. Claro, era o vice para isso. Agora o vice está quieto, não fala nada. O Alckmin está na moita, não faz nenhuma menção. O presidente também não faz nenhuma menção, porque agora é Galípolo. Esse Galípolo, que é o presidente atual, está atuando com tecnicismo, não está atuando politicamente. E eu fico muito grato que isso aconteça, porque ele está dizendo, aperto monetário e a taxa de juros vai continuar alta. Quando ele fala inflação desconfortável, Piperno, só falta que você diga que no dia 14 de janeiro, às 4 horas da tarde, estava dentro da meta. A meta no mês, quando você teve uma participação gigantesca de Itaipu para diminuir esse índice de inflação nesse mês de janeiro, não serve, não é referência. E aí você tem um problema, que a gente já falou, mas vale a pena repetir. Hoje o país está com uma política monetária restritiva, ou seja, o Banco Central aperta os juros, aumenta a taxa de juros para que a atividade econômica diminua, para que a inflação volte a ser controlada. Aí você tem o outro lado, o governo, política fiscal expansiva, crédito para todo mundo, gasto público lá nas nuvens. Pega uma moto, acelera até o último possibilidade que tenha e coloca o freio do outro lado numa força que você não consiga mais apertar. E a moto não vai sair do lugar, com um problema. O motor vai estourar. Então você tem um problema de não chegar a lugar nenhum, mas tem o custo do motor quebrado. Isso é o que hoje está a economia brasileira. E o Galípolo, ainda bem, ele está colocando freio. Porque se não colocasse o freio, Deus me livre.